Olá! Que prazer estar aqui com vocês nesse nosso podcast de relacionamento da Jovem Pan, o nosso coração peludo, que tem uma novidade boa, porque estamos sendo gravados em uma live. Então, a partir de agora e da semana passada, vocês participam com as suas perguntas durante a gravação. Eu sou Paulinha Carvalho, estou aqui com a minha parceira, com a psicóloga Pamela Magalhães. Tudo bom, Pamela? Tudo bem, minha querida? Muito feliz da gente estar agora com essa possibilidade de ser tanto visual, né, quanto som. Então, é uma maneira da gente alcançar mais pessoas e me sinto ainda mais conectada com você. É muito bom, assim, tá bem pertinho, né? Porque com essa pandemia toda a gente ficou um pouco distante, mas conseguindo fazer o coração peludo mesmo assim. Então, estou muito contente com essa novidade e com mais essa que você vai contar agora, né? Pois é, hoje é um podcast muito especial para mim, para Pamela e eu acho que para vocês que ajudaram a construir a história aqui do Coração Peludo. A gente conta pela primeira vez com um apoio, e é o apoio de uma marca que eu particularmente sou muito fã, que é a Veleda, essa marca suíça que é reconhecida em todo o mundo, em mais de 50 países, pela qualidade dos seus medicamentos e cosméticos. É pioneira mundial há mais de 90 anos no desenvolvimento de produtos com ingredientes naturais e orgânicos. E assim, foi muito feliz esse encontro, até na reunião com o pessoal de marketing da Veleda, quando eu contei que eu sou usuária da Veleda, usei Veleda nos meus filhos, uso Veleda e acho que, nossa, foi uma honra, inclusive, contar com o apoio deles aqui no podcast, né, Pamela? Eu acho muito legal. Eu sou um pouco suspeita, né? A Velida já é uma parceira e a gente está junto em vários outros projetos. Abraçar esse projeto também, o quanto elas também se identificaram com você, né, Paulinha? Né? Em tudo que viram, que houve essa conexão. Eu acho muito interessante quando essa história do parceiro tem tudo a ver com a gente, né? Eu também uso Veleda, adoro. Eu adoro, aliás, adoro tudo que é natural, eu me sinto muito menos invadida e me sinto muito mais completa, né? Eu sinto essa complementariedade, assim. E essa integração, a Veleda, para quem não conhece, ela se preocupa muito no ser humano com a sua totalidade, né? Na sua visão integral. Então, é tanto o bem-estar físico, né? Mental, emocional. Então, é muito legal essa promoção do equilíbrio, né, através de tantos medicamentos antroposóficos e cosméticos naturais que ela tem. Vindos especialmente para a gente da natureza. Na versão em podcast, vocês também vão poder ouvir o Dr. Fabrício Dias, que é médico de família com ampliação pela antroposofia. Ele vai explicar um pouco mais do conceito da antroposofia. Ele é consultor médico da Veleda, também tem formação em medicina integrativa pelo Hospital Albert Einstein. Então, o Dr. Fabrício vai trazer mais detalhes, inclusive a respeito do Stress Dorum, que é esse presente da natureza para a gente, para tentar amenizar as questões do estresse, que é o nosso tema de hoje, queridos. Porque eu não conheço uma pessoa nesse mundo que não tenha lidado com pelo menos uma situação na vida de estresse. Lembrando que vocês participam do nosso podcast com perguntas agora durante a live e também durante a semana através das nossas redes sociais. Eu estou no Instagram, @PaulinhaCarvalhoJP, e a Pamela também, né, Pamela? Eu estou como @psipamela, @psipamela. Então vamos dar start a este podcast com o tema estresse. Acho que a primeira coisa boa é a Pamela ajudar a gente a entender o que é esse tal de estresse. Bom, o estresse é uma resposta do corpo diante de alguma ameaça que a gente perceba, né? Então, se nós não nos estressássemos lá no passado, como que a gente ia conseguir, por exemplo, se safar de um possível ataque de uma onça ali que surgisse, né? Então, o nosso corpo, ele percebe essa ameaça e aí ele tem essa tensão física e mental em que a gente tem toda essa produção de hormônios e substâncias também.
o problema não é o estresse, minha gente. O estresse é uma reação natural do corpo. Que bom que a gente se estressa, porque isso faz com que consigamos nos posicionar em situações adversas da vida. A gente consegue, assim, diante de uma... Então, a gente está lá dirigindo, por exemplo, aparece alguma coisa, na hora a gente consegue, né, esse raciocínio rápido, o corpo inteiro, ele se apronta ali, ele fica prontinho para que a gente tenha uma saída ali, que a gente consiga fugir de uma situação, que a gente consiga lidar com essa circunstância. O problema não é o agudo, né? Não é o estresse agudo, mas sim o estresse crônico, quando a gente tem esse estresse o tempo inteiro, quando o estresse ele faz parte da nossa vida. Então, eu vivo estressado, né? Eu falo que o segredo é entender que o estresse faz parte da nossa vida e do nosso mecanismo, mas ele não tem que ser algo que nós vivamos o tempo inteiro, né? O que a gente vê aqui, hábitos, maus hábitos, a gente vê cenários de vida, relações, interações, maneiras de se portar estressantes e fatores estressores que estão o tempo inteiro fazendo com que a gente se sinta acuado, a gente se sinta reprimido, a gente se sinta privado, a gente se sinta fragmentado, a gente se sinta despersonalizado, a gente se sinta tão distante da nossa verdade, da nossa essência. Então, vamos começar exemplificando, porque nem sempre é fácil identificar as coisas, né? Às vezes a gente está vivendo as consequências sem prestar atenção, por exemplo, nas situações que nos causam estresse. E às vezes a gente consegue, se a gente parar um minutinho e pensar, identificar algumas dessas situações. Você poderia exemplificar aqui para a gente? Claro. Eu vou deixar alguns sintomas, algumas ideias de sintomas, quando a gente percebe que nós estamos estressados, né? Que as pessoas, às vezes que você fala de estresse, a pessoa faz uma associação de estresse com irritabilidade, né? Saco cheio, né? Tá de saco cheio. Também existe a irritabilidade como um sintoma de estresse, é fato, é verdade. Mas não só, tá, minha gente? Tanto que às vezes a pessoa associa muito assim, tá estressado? Toma um calmante. Tá estressado? Vai tomar um suco de maracujá. Quando, na verdade, a gente precisa ficar mais atento a outros sintomas. Por exemplo, às vezes você está desatento e não está sabendo por quê. Está desatento, né? Outro dia, né, eu aqui, que vos fala, estava super estressada, né, numa dinâmica, tanto que eu comecei a mudar a minha vida, já contando aqui, já dando meu próprio relato, né? Eu sou uma pessoa naturalmente agitada, eu sou uma pessoa naturalmente ansiosa, eu sempre faço muitas coisas ao mesmo tempo, só que aí foi excedendo, porque com a pandemia não diminuiu o meu trabalho, aumentou o meu trabalho, aumentaram as frentes de trabalho, e eu adoro trabalhar, não é uma coisa ruim para mim, só que eu sou um ser humano e eu tenho que entender o meu equilíbrio, eu tenho que perceber também o quanto cabe nessa caixinha aqui, né, essa caixinha humana. E aí não tava fechando a conta, tava fazendo muito mais do que eu deveria e poderia. E aí eu me liguei no dia que eu desci, né? E aqui por causa da pandemia eu uso chinelo em casa, o sapato eu deixo fora, tal. Eu desci de chinelo e meia, toda arrumada, chinelo e meia. Eu fui entrar no carro, falei, nossa, né? Isso para outra pessoa que é mais desligada, ok, só que eu não sou uma pessoa desligada, eu não sou uma pessoa desconectada, e eu olhei para aquilo e falei, estou estressada. Por quê? Pela minha desatenção. Mas não é um fator isolado. São movimentos de desatenção que vão acontecendo na tua vida e que normalmente não acontecia. Por exemplo, falha de memória. Começa a faltar com a memória. Esquece o que ia fazer, esquece a chave. Ah, mas será que eu tô com Alzheimer? Mas será que eu tô com... Não, na verdade, você pode estar estressado. Por isso que é muito importante perceber como que está acontecendo a tua vida, como que você está funcionando na tua vida, a rotina, se houve alguma mudança, se você acrescentou mais coisas. É sempre muito importante esse paralelo entre o que eu estou fazendo, né, os meus afazeres, o que eu sempre fiz, o meu prazer com o que eu estou fazendo, o tempo, o quanto que está existindo o equilíbrio entre o meu trabalho, o quanto está existindo o equilíbrio entre a minha saúde física, o quanto eu estou cuidando do meu corpo, o quanto eu estou cuidando também do meu ambiente social, da minha possibilidade de trocar, de curtir, de me comunicar, de estar com os meus amigos, de estar com a minha família, o quanto que a minha vida sexual também está sendo preservada. Então, esses setores da vida, eles precisam ter um equilíbrio. Ah, mas eu adoro trabalhar. Tá bom, você adora trabalhar, mas você é um ser humano, você tem aí todas as suas necessidades fisiológicas, toda a questão do seu corpo, da saúde, que tem que ser preservado, né?
Então, vamos lá. A questão da memória também é um ponto importante. A apatia, quando você percebe que teu humor, ele já não tá, você já não tá mais achando graça nas coisas, né? Coisas que antes pareciam tão divertidas, não estão mais. Ou algumas outras coisas que antes passariam batido estão te irritando mais. Então, o seu humor, você percebe uma alteração. E você fica um pouco desanimado, você fica mais desestimulado. As atividades que você fazia normalmente, elas estão mais difíceis de serem feitas, você está mais prostrado. Você pode apresentar sintomas importantes, por exemplo, como insônia, né? O sono, ele não está mais sendo tão proveitoso. Às vezes você dorme bastante, mas você não descansa. Isso é típico, né, do estresse. Você dorme, mas é um sono que não descansa. Ou então a questão da alimentação. Muita fome ou pouca fome. Ah, mas por quê? Porque por mais que você coma, parece que não preenche esse buraco, né? É um buraco muito mais fundo do que você consegue imaginar. Então, esses sintomas podem aparecer, e aí a gente entra num ciclo tóxico do estresse. Né? Quanto mais eu tenho esses sintomas, mais eu fico tentando aplacar esses sintomas, lutar contra o sintoma. Por exemplo, é uma fome que não passa, eu como mais, né? É um sono que não passa. Aí eu durmo mais, mas eu durmo, mas eu não descanso. Aí eu tô vendo que eu tô esquecendo, eu fico me cobrando para não me esquecer, né? Então aí eu vou tentando controlar todas essas reações que o meu corpo está dando em função de estar com estresse, e aí eu entro num ciclo tóxico do estresse, né? Que é esse ciclo crônico, que é o estresse crônico, ele não diminui, ele vai aumentando. Por quê? Porque paralelamente eu começo a fazer o quê? Eu começo a me cobrar, eu começo a me desvalorizar, eu começo a falar que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, eu vou me cobrando ainda mais, o quadro vai piorando inteiro, eu entro num auto-julgamento, e aí um sentimento de desvalia, aí uma sensação de incapacidade, um sentimento absurdo de impotência, e aí eu tô nesse cenário desse estresse crônico. Pan, você trouxe um retrato aí da pandemia interferindo no seu, talvez, nível de estresse, né? Nessa ampliação do seu trabalho, em talvez parar para dosar. Você acha que a pandemia piorou a questão do estresse? E junto com essa pergunta aqui do nosso tema, eu queria juntar a colocação de um ouvinte, porque a gente sabe que dentro da pandemia, a gente teve também muitas famílias que tiveram perdas, né? Tiveram lutos aí. E aí tem a pergunta do Gilberto Bedes, que ele diz assim, ó, vivendo um luto, a gente fica estressado. É normal ter dor de estômago, por exemplo? Olha, então, acho que vamos associar essa questão da pandemia, claro. essa eminência de uma doença que ronda, que a gente pouco conhece, com também a questão de muitos que, infelizmente, estão passando por uma situação assim. Eu acho a pergunta excelente. Primeiro que, assim, existe uma atmosfera de ansiedade, existe um cenário caótico mundial, que eu acho que qualquer pessoa que diga que isso não a afeta, ela tá alienada, né, Paulinha? Porque é um cenário difícil, tá todo mundo com medo, não tem essa história de que, eu sou jovem. Não tem essa, né? Eu sou jovem, mas eu posso ser um vetor, e eu posso, sim, acabar pegando essa doença, eu posso desenvolver problemas sérios aí, comorbidades. Então, assim, acho que ninguém está livre disso, tá todo mundo com medo de pegar esse vírus, tá todo mundo com medo de perder um ente querido, teve gente que perdeu, só que, assim, além do medo, né, da situação óbvia, que é a definição do estresse, né? Se o estresse é justamente uma reação do corpo diante de uma ameaça, e aí a gente já começa a mobilizar todo o nosso arsenal corporal aqui para se defender dessa ameaça. Você imagina uma ameaça iminente que tá falando em todo lugar, tá atingindo pessoas queridas que a gente ama. Nós estamos que paralelamente temos que continuar a nossa vida, né? Porque o vírus está aí, mas a gente precisa comer, a gente precisa dormir, a gente precisa pagar as nossas contas. Então, assim, sim, é um cenário de muito estresse, é um cenário de muita dor, é um cenário de muito medo. Então, tudo isso, a resposta é sim, tudo isso aumenta muito, muito todas as sensações possíveis e os sintomas imagináveis. O estômago, que é muito, muito conhecido como um órgão catalisador, né? Cada um tem o seu órgão de choque, isso vai variar de pessoa para pessoa. Tem pessoas
que estão aí com o estômago virado do avesso, tem gente que está com dor muscular, com fibromialgia, tem gente que está com uma enxaqueca absurda, porque entra exatamente nesse ciclo que eu falei, crônico. Não é um estresse agudo, entende? Hoje eu acordei, disseram que está acontecendo Tive uma coisa, um estresse por uma questão, né? Não, é uma coisa que você está num fluxo. Sim, e a gente está aprendendo a viver. Qual é o paralelo disso? Que eu acho que é a situação, né, de essa pandemia, eu acho engraçado porque, assim, se o estresse é uma epidemia, imagine com uma pandemia acontecendo. Aí a gente tem uma dupla dinâmica aí feroz. Então, eu vejo todos os seres humanos, sem exceção, todo mundo aí no seu nível mais ou menos, todo mundo bastante estressado e tentando viver assim, né? Porque assim, não tem alternativa, eu tenho que viver. E aí a gente entra num mecanismo que antes, sem a pandemia, já existia, que é as pessoas irem se acostumando a viverem estressadas. Né? As pessoas estavam se acostumando. Então, achar que esse é o normal, tem que correr atrás mesmo, isso. Tem que estar assim mesmo. Isso. Eu penso o seguinte, quando eu falo isso, talvez quem esteja escutando diga, meu Deus, que horror, que inferno, mas assim, a real é essa, né? A gente não pode mentir aqui. É um cenário muito estressante. O que eu penso que a gente pode fazer num cenário muito estressante? Se ajudar o máximo possível. Sabe aquela história assim? Eu tô na chuva, eu vou me molhar, tô na chuva. Mas eu posso escolher, né? Se eu pego um guarda-chuva, se eu uso uma capa, eu posso escolher se eu vou me escondendo ali no cantinho. Eu acho que tem formas da gente conseguir entender a situação que a gente vive, realizar que ela é uma situação estressante, mas a gente pode também se proteger o máximo desse estresse, tentando driblá-lo o máximo que a gente puder. Se o estresse é uma defesa do nosso corpo para nos salvar, começa da gente olhar o estresse com outros olhos, né? Eu não olho o estresse como vilão, mas eu posso olhar o estresse como uma reação do meu corpo, isso, um alerta para tentar me proteger. Então, vamos tentar ajudar o nosso corpo, ao invés de deixar ele trabalhando sozinho e ele entrar em colapso, porque aí que se ele entra em colapso, tudo de pior pode acontecer, todos esses sintomas podem se agravar mais, a qualidade de vida vai lá no pé, né? Vai lá no chão, a gente vai ter um envelhecimento precoce, a gente vai ter um desgaste dos nossos órgãos, a gente pode desenvolver patologias mais severas. Então, vamos tentar se ajudar. Mesmo na situação que a gente está vivendo, que já sabemos que é estressante, já temos essa consciência, não vamos lidar como assim, é isso aí, essa é a minha realidade, eu tenho que viver estressado mesmo, com sobrepeso, sem dormir, com uma enxaqueca absurda. Não, eu vou me ajudar. O estresse está existindo, mas eu vou me ajudar com bons hábitos, eu vou me ajudar cuidando da minha alimentação, eu vou ajudar percebendo quais são as interações que estão me fazendo mal. De repente você está num trabalho que é um trabalho que te escraviza, é um trabalho que te exige muito, ou então você, diante desse trabalho, acaba se exigindo absurdo. Eu dei o meu exemplo, que eu acho que não pode ser mais verdadeiro, né? Eu que estou falando aqui, dando o meu. Podia dar de um monte de cliente que eu tenho. Mas o meu, o que eu fui fazendo? Eu vou atender um pouco menos, né? Eu vou tirar alguns horários para eu poder comer. Mas que absurdo, você não tinha? Não, eu não tinha, né? Não é bonito, mas essa é a verdade. Então, horários para você poder comer, evitar o celular o tempo inteiro, porque hoje a gente está num mundo em que tudo está no celular, tudo está no iPad. E se você não se policia, eu sei porque a Paulinha é das minhas, né? Se você não se policia, você fica o tempo inteiro. É mentira? É mentira minha? Tem que criar um limite, assim. Nossa. E é isso, o que poderia parecer muito gostoso, que é ficar dando uma olhadinha ali no Instagram e tal, acaba virando quase que uma neurose, né? Aquele FOMO, aquele medo de perder alguma coisa que você nem sabe o que é, e aí você tem que acessar o tempo inteiro, olhar o tempo inteiro. Isso realmente vai te escravizando, né? Te deixando muito tenso em relação a uma coisa que não é necessário, gente. Todo mundo sabe que se esquecer o celular em casa não morre nem nada, né? Fica todo mundo bem sobrevive. Eu lembro, inclusive, no passado, né? Que eu sou você também, a gente da época que o celular que nem existia. Nem existia. O celular foi existir lá para frente, a gente nem podia imaginar que nós ficaríamos tão dependentes. Celular para muita gente hoje é uma extensão do corpo, né? Eu falo que o celular é uma extensão do corpo. O sujeito sai sem celular, ele importa onde ele esteja, ele volta desesperado, meu Deus, meu celular, enfim. Então, eu acho que a gente precisa maneirar esse uso. Então, tem uma hora que você tem que dar um limite. Chega,
né? A minha amiga querida que lançou um livro agora, Dá um Tempo, a Isabela Camargo, ela fala, né? Tanto que chega uma hora que às vezes você responde a mensagem para ela fala, estou desligando o celular. Ela tem um horário que ela desliga o celular. Eu acho isso maravilhoso. Eu ainda não cheguei nesse nível. Para conseguir se desconectar, mas né? É muito importante, né? Um horário ali que você se propõe, não, agora eu não vou mexer, agora eu vou curtir essa comida, porque o que a gente faz normalmente? Tá comendo com o celular do lado, né? Tá fazendo uma coisa com o celular do lado. Então, largar um pouquinho, porque quando você tá o tempo inteiro com estímulos, porque o celular, ele tá o tempo inteiro estimulando, né? Mensagem que você vê, você recebe, alguma coisa que você entra, alguma coisa que te faz rir, chorar, enfim. O teu cérebro, ele está sendo o tempo inteiro estimulado, o tempo inteiro provocado para emoções positivas, para emoções negativas, porque você está recebendo lá tanto coisa legal que te faz bem, quanto coisas ali que te incomodam, que te perturbam, ataques, ou então alguma notícia ruim, ou então alguma coisa que te excita, mas não é uma excitação tão positiva, né? Se você for olhar no total. Então, se cuidar nesse sentido é muito importante. Exercícios físicos, tudo que você for fazer no sentido de respiração, meditação, tudo que te tranquilize, ler alguma coisa gostosa, curtir o seu banho, curtir o cuidado, a autoestima tem que ser muito cuidada, a autoestima é o quanto a gente se cuida, o quanto a gente se gosta, isso ajuda bastante para diminuir o estresse, fazer coisas para nós, né? Eu falo, mexer na terra, cuidar do seu cabelo, cuidar do seu corpo, isso faz com que a gente traga bastante paz para dentro, e o que a gente mais precisa, e para que a gente consiga manejar bem o estresse, é esse contato consigo, o integrar-se, por isso que a gente fala tanto, né, quando fala da veleda, da natureza, né, porque o contato com a natureza, você tá ali mexendo na terra, você pôr o pezinho na grama, sentir a grama, caminhadas, sentir aquele ventinho no rosto, né, você conversar com pessoas de vários assuntos, essa troca gostosa, tudo isso, mexer na água, né? Tá um frio danado agora, mas quando você pode estar na água, contato com a água, tudo que você puder fazer desse integrar com a natureza, sem dúvida nenhuma, vai aliviar muito o estresse. Aqui a gente fala primordialmente sobre relacionamentos, né? Então, eu queria que a gente se aprofundasse um pouco na questão do estresse nos relacionamentos. Acho que a gente tem a ponta, claro que do relacionamento amoroso, e aí a gente pode ir desde um estresse normal até alguma coisa bastante tóxica, né? Esses relacionamentos abusivos, que eu imagino que tragam uma carga maior, e também a questão dos relacionamentos nas famílias, né? Porque tem dinâmicas que de fato são muito estressantes e muito difíceis de romper, Pan. Bom, primeiro me vem na cabeça o que tem se falado muito, que são as relações abusivas, né? Então, você imagina você com um parceiro, uma parceira, que o tempo inteiro você tem medo, que o tempo inteiro você pisa em ovos, que o tempo inteiro você recebe alguma notícia ou está na iminência de um término, o tempo inteiro você está vivendo ali torturas emocionais, jogos psicológicos, né? Aquelas pessoas que você pisa em ovos porque tudo grita, tudo se estressa, é sempre uma alteração de humor, uma instabilidade de humor frequente, você nunca sabe o que esperar, você está o tempo inteiro tendo que perdoar, ou se cobrando que tenha que perdoar, você quer segurar uma relação que parece que é uma relação que está se esvaindo aí entre os seus dedos, então essa sensação de impotência, de descontrole, de sofrimento, você chora muito mais do que você ri, é uma situação de estresse contínuo. Então, não são poucas as pessoas que estão em relações abusivas, que estão sofrendo manipulação, que estão sendo privadas da sua individualidade, pessoas que sofrem, que não se percebem mais, pessoas que estão completamente devoradas ali por uma dinâmica disfuncional, mas que não têm força, que não se encontram mais ali e estão, sim, se estressando o tempo inteiro. E estão, pior, acostumadas com isso. O ser humano, ele tem uma dinâmica de se adaptar, né? O ser humano é adaptável. Se por um lado isso é muito bom em alguns momentos, né? É bom a gente poder se adaptar, né? Em situações adversas, isso faz com que a gente sobreviva. Mas vamos pensar que a gente tem que se adaptar, a gente entendeu que se adaptar a algo que é muito ruim no sentido relacional seja a única saída. Então essa pessoa está no estresse crônico, entendeu, Paulinha? Ela não está numa única situação, porque tem briga que estressa.
gente, mas imagina sempre, né? A Maria Claudenice de Paula Lima, ela escreveu aqui pra gente durante a live e disse o seguinte, ó, saindo de um relacionamento conturbado há mais de 20 anos, o nível de estresse só aumentou. O trabalho serve como válvula de escape. E diz que começou a acompanhar aqui você, Pamela, e o podcast, que tem sido muito bom para ela. É exatamente esse relato, né? Não é alguma coisa fácil, às vezes se arrasta por 20 anos, um relacionamento difícil, conturbado, que traz toda essa carga de estresse que realmente é pesada. Só quem viveu sabe, e a dificuldade de sair disso, né, Pamela? Primeiro, agradecer, né, a Maria Claudenice, que mandou a mensagem. É engraçado que ela quis dizer isso que você falou, mas a mensagem deu um duplo sentido também. A mensagem deu para a gente pensar sobre sair de um relacionamento e se estressar também por isso. Términos também são estressantes, tá, minha gente? Tem gente aqui falando bastante sobre término, quer ver? Enquanto você vai falando, eu vou encontrar aqui. Você termina uma relação e aí você tem que se acostumar com o novo, você tem que lidar com ali a funcionalidade da família, né? Filhos, muitas vezes, logística. O atual momento que a gente tem que se adaptar, que a gente tem que... Ó, eu aqui no escritório, que até então era o estúdio do meu marido, eu atendendo aqui o dia inteiro, quer dizer, tive que me adaptar a um ambiente que não é o meu, que não é o meu consultório. Então, a gente está numa situação tendo que o tempo inteiro ali buscar em si formas, né, de adesão, formas de aceitar uma situação que é muito maior do que a gente imaginava. Então, sim, é muito estressante esse pós-término também e o momento que a gente está vendo da pandemia. Olá, Adriana Marques, que é assim após a separação, é normal? E eu vou perguntando se é normal ficar assim depois da separação, e também Rosângela Pacheco, o fim de um relacionamento pode ser considerado um estresse pós-traumático? Muita gente também, Pamela... Posso responder essa? Claro. Vou responder, senão vou me perder aqui. Eu acho que quando a gente termina um relacionamento, como eu disse, para a gente se acostumar agora com uma nova identidade social, isso é muito importante. Quando eu termino, a minha identidade social, ela muda, né? Eu não sou mais, por exemplo, a esposa de fulana, a namorada de ciclano, o marido da Beltrana. Eu sou agora uma pessoa que nesse momento está solteira. Então é um novo lugar. Então, claro, eu posso ter saído de um relacionamento que não estava tão legal, eu posso ter saído de um relacionamento que eu gostava muito e que eu ainda gosto, mas que não funcionava, ou então o outro se apaixonou por uma outra pessoa. Então são várias as situações. Então sim, é difícil, não é fácil, tem um luto, e nessa fase de elaboração dessa dor, que é o luto, que eu preciso viver todas as emoções pertinentes, exige bastante da gente. Com certeza é estressante, tá? Então, se você está vivendo um estresse nesse momento, não se julgue um extraterrestre. Ai, meu Deus, que absurdo, olha o que está acontecendo comigo. Faz parte, é um momento. O problema, gente, não é o estresse pontual de uma situação crítica como um término. O problema é a continuidade. Não é sentir o estresse, tá? Não é vivenciar o estresse. É viver com o estresse toda uma vida ou durante um período muito longo. Tá bom? Isso é pontual. Se ajude, aceite essas emoções, viva as emoções. Eu sempre falo, falei na live ontem, tem vontade de chorar? Chore. Fale sobre as suas sensações. O ideal seria fazer uma terapia nesse momento. Se não for possível, fale com um amigo querido, divida as suas emoções, tudo que está acontecendo. E lembre-se, o término é uma parte que está acontecendo na sua vida, é algo que está existindo na sua vida, não é a sua vida, tá? Tá terminando a relação, terminou a relação, mas tem muita coisa começando também. Não esqueça de olhar o entorno, não esqueça de olhar os outros elementos positivos que existem. Veja também quem ficou, tá? Quem tá aí, quem gosta de você, que faz questão, e tantas as atividades que podem começar, sonhos que podem ser resgatados, planos que podem ser iniciados. Nossa, tô até perdida de tanta mensagem que está chegando aqui para a nossa gravação do Coração Peludo na nossa live. Muita gente trazendo seus relatos a respeito, por exemplo, de agora ter se ligado que tá com dificuldade de dormir, que tá com problema aí na hora de comer, ou não tá conseguindo comer, ou tá comendo demais. Então, um monte de gente despertando para que talvez esteja vivendo uma situação de estresse crônico, né?
Isso que você falou é sensacional, né? Acho legal as pessoas perceberem. Às vezes a gente não nota, mas vai dando uma fome que a gente não sabe de onde é, e aí nada passa, né? A gente vai lá, pega, abre a geladeira, come alguma coisa, são segundinhos de prazer, daqui a pouco sente de novo a fome. Então vamos, você que está assistindo a gente aqui, escutando, tenta observar se essa fome, ela é física ou se ela é emocional, tá? Por quê? Porque você pode sim estar muito estressado e você pode estar entendendo essa sensação, essa demanda aqui dentro como fome. E, na verdade, tá sinalizando o quê? Alguma falta, que não necessariamente seja de comida, tá? Porque a comida, ela dá um prazer imediato, sim. Mas outras coisas podem ajudar muito nisso. Pegar mais leve com você, falar um pouco sobre a tristeza, porque você sabe que a gente come tudo, né? A gente come tristeza, angústia, a gente come a vontade de falar, a gente come a vontade de transar, a gente come a vontade de se rebelar. Então, são muitas coisas que a gente está comendo ali, né? Através do ato de abrir a boquinha ali, comer, abrir armário, abrir geladeira, quando, na verdade, tudo isso poderia ser mais aliviado com outras atividades e com outras atitudes. Acho que vale pensar nisso. A gente falou aqui da questão do relacionamento abusivo, de términos também, que podem causar um estresse mais momentâneo, episódicos, e que isso faz parte da vida também, né? Nem tudo são flores. Mas queria também que você se aprofundasse na questão da família, né? Muita gente vive um ambiente estressante em família, e é um pouco mais difícil de se separar da família, né? Eu acho que tem um tabu, né? Eu acho que as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de assumirem para si que o pai pode ser tóxico, que a mãe pode ser tóxica, que a interação pode ser tóxica, né? Eu falando, por exemplo, hoje eu estou falando muito de mim, mas é para exemplificar. A minha mãe e meu pai juntos comigo era tóxico, né? Assim, tanto que quando os meus pais se separaram, eu ganhei um pai, né? O meu pai comigo, sem a minha mãe, é um pai amigaço, assim, super legal, super parceiro, a gente se dá hiper bem. Então, assim, até os meus 18 anos, esse triângulo não funcionava. E isso pode acontecer em muitas famílias. Então, às vezes, não é que, ele é tóxico, pode até ser, tá? Mas, às vezes, há uma disfuncionalidade na interação, tá? No que um deseja, no que o outro pode dar, em questões invisíveis, nos não ditos da família, porque a família é cheia de segredinho, né? A gente acha que não, mas é cheia de segredinho. Sabe, de histórias mal resolvidas lá atrás. Eu não sei você, Paulinha, mas tem famílias aí em festa de Natal, né? E, enfim, algumas comemorações que você chega que você quer sair correndo, né? Não, pelo amor de Deus, que hora vai acabar isso daqui, pelo amor de Deus? E você imagina agora na pandemia que essa história ficou quase que full time, né? Porque todo mundo junto, todo mundo no mesmo lugar, e aí tendo que conviver ali muito mais, não podia sair. Então, com certeza, muitas dinâmicas estressantes, muitas dinâmicas disfuncionais, e essa crise de lealdade, né, que a gente põe dentro de si, que tem, eu tenho que aguentar porque é minha mãe, eu tenho que aguentar porque é meu tio. Não, gente, você não tem que aguentar nada. A partir do momento que você é adulto, quando você é adulto, você pode sim olhar a situação e perceber como que ela pode funcionar melhor. Às vezes você não precisa ver todos os dias. Às vezes não funciona morar junto. Às vezes não funciona ver da maneira que você vê, ou contar, ou esperar aquilo que você queira. Um distanciamento salutar ali, né? Ver menos. Não precisa ficar. Se te faz mal, porque você tem que ficar 8 horas do lado. Vai lá, mas eu quero ir porque é importante, porque é importante. Então vai lá, fica um pouquinho, almoça, fica 1 hora e meia, vai embora. Eu acho que a gente precisa realizar isso, se conscientizar e se proteger. A relação pode ficar muito mais saudável, e mais do que a relação saudável, você ficar saudável, né? Você ficar em equilíbrio. Ana Cristina escreveu para a gente, eu acho que a Pamela já deu de forma solta aqui em cada segmento da abordagem do estresse, mas ela queria dicas práticas, ela quer dicas práticas para lidar com o estresse. Olha, depende muito, né? Nem toda a situação, nem toda a vida aqui de todo mundo é igual, cada um tem um jeito de funcionar, mas eu acho que tem algumas coisas que são universais. Eu acho que é importante que você perceba as suas atividades, quais são as suas atividades, como que você está organizando as suas atividades no seu dia a dia, se você está reservando um tempo para você cuidar do seu corpo, é muito importante, porque um corpo exercitado, principalmente exercícios aeróbicos, isso é muito importante. Exercícios aeróbicos ajudam muito mais
do que outros exercícios mais localizados. Isso vai... Ah, mas por quê? Porque fisiologicamente, o doutor Fabrício vai explicar melhor do que eu, fisiologicamente ajuda bastante na produção do hormônio que tem que produzir, né, que com certeza tem a ver com a serotonina, e do hormônio que tem que produzir menos, que é o cortisol. Então, é importante que você faça exercícios aeróbicos com a periodicidade ali, que seja adequada ao seu tipo de corpo, à sua saúde, porque tem também outras comorbidades que têm que ser consideradas. Eu não sei como que é a tua saúde, né? Como que é a tua vida, como que você funciona, mas você precisa também reservar um tempo do seu dia para você fazer algumas atividades que te relaxem, sabe? Ouvir uma música, tomar um banho gostoso, comer uma comidinha, porque a comidinha, mais do que o alimento, mais do que te fornecer energia para que você consiga estar vivo, o alimento também é uma fonte de prazer, desde o momento que você cozinha, que você pede, que você coloca no teu prato, o que você está escolhendo para colocar dentro de você, né? A alimentação, ela tem uma importância gigantesca. É aquilo que eu escolho para pôr dentro de mim, né? Isso vale também para pessoas que a gente escolhe para colocar dentro da gente, né? Que tipo de pessoa que você escolhe para tocar o seu corpo, para te acessar intimamente, quais são as suas companhias, porque as companhias pesadas e disfuncionais também nos estressam muito. Então, como que você está fazendo, inclusive, para dosar as suas horas de trabalho, as suas horas de prazer, as suas horas de descanso, as horas do seu sono? Eu penso que a gente precisa proteger e preservar isso. É importante, não é besteira, não, é muito importante. Para você ter um sono bom, aonde você dorme, como que tá o lugar que você vive, como que tá, ele tá limpo, ele tá com uma boa energia, ele tá organizado, porque você sabe que o ambiente também, quando ele ficar muito desorganizado, com muito barulho, com muita briga, também estressa a gente. É uma coisa de parar e olhar para dentro, né, Pamela? Como você estava dizendo, Isso. olhar para a gente. Porque realmente, às vezes, por esse acúmulo de funções, de coisas, de horários, de coisas que a gente vai assumindo para fazer, é o que você falou. Às vezes a gente está comendo, nem está vendo o que a gente está comendo. A gente está só comendo para cumprir um protocolo, porque para ir para a próxima atividade, que a gente também já está pensando na outra atividade, que daí na hora que dorme, você nem sabe, você dormiu assim, você nem sabe, teve aquele momento de falar, não, agora eu vou dormir gostoso aqui, vou me aninhar gostoso. Falam muito dessa história desse mindfulness, né, que é a meditação. Eu nunca fiz, eu já li bastante sobre, mas eu nunca pratiquei o mindfulness, mas que fala que exatamente essa coisa de estar presente, né? Tipo, estou gravando esse podcast, eu estou aqui, estou presente com a Pamela. Eu não estou vendo foto no Instagram ao mesmo tempo. Eu não estou tentando resolver uma videoaula do meu filho, porque não vai dar para resolver. Eu não estou fazendo nada além de estar aqui. E parece muito óbvio, muito simples, porque a gente está fazendo aqui um trabalho em dupla, seria difícil se eu não resolvesse estar aqui. Mas quando a gente está individualmente, ter essa opção por estar presente, né? Racionalmente dizer, eu vou comer agora, vou comer gostoso, vou arrumar a minha mesa, vou pôr os meus alimentos quentinhos, vou tomar um cafezinho no final, porque eu mereço essa atenção para esse momento. Acho que esse cuidado... Eu escolho isso para mim, né? Racionalmente. Eu racionalmente estou escolhendo dar essa atenção para mim. Ah, mas não sei o que... Eu estou almoçando agora. Você sabe que você falou uma coisa que acho que é importante falar para quem está assistindo e para quem está escutando, que é o seguinte, gente, criança também se estressa, tá? Criança também se estressa. E um dos elementos, pegando a pergunta esqueci o nome da mocinha que perguntou aqui sobre dicas, limites, organização, rotina para a criança ajuda muito, não é chatice. Eu já escutei, eu sou terapeuta de casal e família, já escutei alguém falar, ai, mas que chatice. Não, não é chatice, porque quando a criança, ela tem os limites discernidos, quando ela tem uma rotina ali estabelecida, ela se sente menos estressada. Por quê? Porque ela já tem um pouco de uma noção, ela já tem uma previsão do que vai acontecer, e ela se organiza, e isso diminui o estresse. E a criança não é tão diferente da gente, tá?
do adulto. Então, se a gente organiza uma rotina e se a gente faz ali um elenco de prioridades que nos respeite, a chance da gente diminuir o nosso estresse, com certeza, é muito maior. Sempre tem um momento aqui no podcast, eu não sei se você é novo, está ouvindo pela primeira vez o nosso Coração Peludo, mas a gente sempre tem uma fala da Pamela, uma fala que é direta para vocês que estão ouvindo, que sempre me acessa aqui, às vezes até me emociono ouvindo, eu acho que vocês também, vocês trazem esse feedback. Então agora, acho que chegou aquele momento da Pamela falar direto para vocês. O nosso tema hoje é o estresse. A gente tentou trazer um pouco para vocês do que é esse estresse, como lidar, e agora vem a fala da Pamela. Ouçam. Meus queridos, você que está escutando aqui, eu gostaria que você, nesse momento, se você puder, você fechasse seus olhos e você tentasse se conectar consigo mesmo. Lembrasse que o estresse, ele não é o vilão. Ele é aquela reação que nos protege. É um jeito. É um meio que o nosso corpo e a nossa mente encontra para nos ajudar numa situação em que a gente se sinta alarmado. Então, se a gente compreender como o estresse funciona, talvez a gente consiga contribuir para que ele não sobrecarregue a sua função e, em contrapartida, não sobrecarregue a gente, os nossos órgãos, o nosso corpo por inteiro, a nossa cabeça. Que tal a gente cuidar um pouco sobre os nossos pensamentos, sobre as atividades que a gente está fazendo? Será que quando o estresse aparece, e quando ele aparece de novo, e ele aparece mais uma vez, e eu percebo que eu estou vivendo com ele, será que não é um sinal importantíssimo para que a gente reveja o nosso elenco de prioridades? Será que aquilo que a gente está fazendo está de acordo com a nossa verdade? Será que a gente está considerando o que faz sentido para a nossa vida? Será que a gente não está nadando contra a maré e não está percebendo? Será que não é hora da gente olhar aonde a gente está nadando e se a gente quer nadar nessa direção? Se isso pulsa o nosso coração, se isso nos faz bem? Será que não está no momento de eu escolher melhor o que eu trago para a minha vida? E aonde eu me coloco nela? Será que eu não preciso perceber os meus contornos, me apropriar dos meus limites, perceber a minha tolerância, a minha aceitação e me posicionar mais proporcional ao que faz sentido na minha trajetória? Será que não está na hora de eu recontar a minha própria história? O momento de eu me tratar com mais amor, com mais carinho? Então, se você ainda estiver com seus olhos fechados, eu te proponho que você se abrace assim com seus próprios braços, com muito amor, e que a partir de agora, porque é sempre tempo, tenta repensar alguma coisa que você pode diminuir na sua vida, que você pode colocar para te dar um respaldo, para te acolher um pouco mais. Sabe por quê? Porque uma vez que nós nos tornamos cúmplices de nós mesmos, nós nunca mais estaremos sozinhos. E seremos muito mais donos da nossa história. E podemos escrever uma história muito mais confortável para nós e com muito menos estresse. Mas que o estresse permaneça um pouquinho. Porque ele não é nosso vilão, não. Ele é nosso amigo. Ele nos salva em muitos momentos oportunos dessa vida. Eu sei que você está aí se abraçando, porque eu estava. Eu vou pensar em tudo isso. Sempre um prazer contar com essa fala da Pamela. Eu falo que é aquele momento para você marcar do podcast para ficar ouvindo igual mantra. Porque às vezes a gente ouve várias vezes, acaba entrando na cabeça, né? Você que está aqui na live e quer ouvir a nossa entrevista com o Dr. Fabrício Dias, aguarde quinta-feira a publicação do nosso Coração Peludo completo com o apoio da Veleda. Essa marca incrível, suíça, que tem mais de 90 anos aí no mercado, desenvolvendo produtos com ingredientes naturais e orgânicos, presente em mais de 50 países, tem uma qualidade incrível. Vocês podem procurar também ali no Instagram da Veleda para saber mais sobre os produtos, é @VeledaBrasil.
foi muito importante para a gente contar com o apoio de vocês. Foi um prazer, eu fiquei bastante feliz e eu espero que vocês também e que a gente tenha mais oportunidades de estar nessa parceria aqui com o Coração Peludo, Pamela. Eu quero finalizar dando só um depoimento rapidíssimo aqui. Primeiro, obrigada pela Veleda, pela confiança, pelo carinho, pela parceria. E eu vou contar uma coisa, Paulinha, que você não sabe, muita gente que está escutando não sabe. No meio dessa pandemia, eu perdi a minha cachorrinha, né? Não posso falar muito que começa a chorar, então, você sabe, a Paulinha estava bem perto de mim, minha cachorrinha tinha 16 anos e eu estava fazendo um trabalho para a Veleda, né? Que eu adoro, e a gente estava fazendo um evento muito legal. E eu tinha acabado de perder, eu lembro que eu tive que fazer ali algumas situações, eles super fofos comigo, não precisa, qualquer coisa e tal. Eu falei, não, eu vou fazer porque me faz bem e tudo mais. E num dado momento que eu ia fazer, tinha acabado de aparecer, chegou uma caixa aqui em casa com os produtos da Veleda. E aí eu abri ali, né, no meio daquela tristeza absurda, estava acontecendo tudo ao mesmo tempo. E aí eu conhecia alguns produtos, mas mais a linha de cosmético. Eu não conhecia essa linha dos medicamentos antroposóficos, né? Não sabia mesmo, eu aprendi muito com eles. E aí tinha o Stressdoron, mas naquele momento eu peguei o Brioflon, que é um outro medicamento muito legal, que ajuda muito na vitalidade, vem dessa plantinha, né, da Brioflon, e depois o Dr. Fabrício vai explicar. E aí, naquele momento, diminui a ansiedade, esse remedinho. Eu falei assim, quer saber, vou experimentar, né? Não tenho nada a perder, vou experimentar. Bom, desde então, eu comecei a usar na minha vida, e eu vou te contar, eu já tinha usado no passado, mas nunca com tanto afinco e com tanta propriedade, e olha, de coração, aquilo me salvou de um jeito, né, assim, parece que aquela caixinha foi enviadinha por Deus, sabe, chegou a caixinha ali, e assim, me salvou horrores, me senti pega no colo, assim, foi um carinho, assim, um depoimento muito sincero da minha gratidão aqui, tudo bem que eu acredito muito nas energias, né, eu acho que aquilo foi mandado para mim também, porque eu precisava muito, assim, desse cuidado, precisava muito desse colo. E a Veleda fez parte disso, então está aqui a minha gratidão. Quero dar um beijo a todos que nos escutaram e nos viram. Muito obrigada por mais um podcast, foi um prazer imenso. Paulinha, você sabe que eu te adoro, obrigada por mais esse encontro. Quem quiser conhecer o meu trabalho, eu estou no @psipamela, @psipamela. Muitíssimo obrigada. Mandem as sugestões de temas, eu também estou lá, @Paulinha Carvalho JP. Foi um prazer contar com a audiência de vocês. E na próxima semana, temos na terça-feira, às 5 da tarde, a gravação com a participação de vocês. Hoje, tanta gente esteve aqui com a gente. Ana Flávia Silva, Thelma Ramos, Adriele Silva, Paulinha Ula. Eu estou tentando dar uma passada aqui, Eric Barbosa, tanta gente que participou, mandando pergunta, abrindo o coração aqui na nossa live. Então é toda terça-feira às 5 da tarde e depois a versão íntegra desse podcast em todas as plataformas, Deezer, Spotify, enfim, não sei qual que vocês usam. Quinta-feira é o dia do Coração Peludo podcast. Muito obrigada, gente. Até a semana que vem, Pamela. Beijo!